Na seção 2.2, nós conheceremos o recurso de notificações e como elas funcionam dentro do ServiceNow. Então, a história de usuário para essa sessão é: eu, enquanto gerente de segurança, quero que o gerente dos grupos de atribuição e eu sejamos notificados sempre que um incidente crítico, P1, seja criado, de forma que eu possa reduzir a exposição e priorizar adequadamente os recursos para resolver os incidentes rapidamente. Então, nessa história, basicamente, nós vamos verificar como criar notificações que possam ser enviadas por e-mails para os grupos interessados, sempre que determinadas condições forem atingidas. Então, passando aqui adiante, né? Então, essa é uma estrutura das notificações por e-mail do ServiceNow, né? Então, elas podem ser disparadas por eventos dentro da plataforma que vêm a requerir scripting, mas geralmente nós podemos utilizar também aquele conceito de condition builder que nós vimos na sessão anterior, onde eu determino quando determinado incidente atender determinada condição, um e-mail deve ser disparado. Então, sobre qualquer tipo de alteração, atividade, o e-mail pode conter dados do registro, né, da tarefa, como por exemplo, nesse exemplo aqui está lá: olá David, o número do incidente tal foi marcado como completo, tem lá o botão visualizar a requisição, tem o botão ali, um link, né, para fazer uma nova solicitação e dados adicionais da solicitação, como descrição resumida, encerrado por e etc. Então aí, como criar notificações? A estrutura a aplicação de notificações do ServiceNow era composta por três elementos principais, conforme exibido nesse slide. Então nós teremos primeiro o when to send, ou seja, quando enviar. O segundo é who will receive, ou seja, quem vai receber. E o terceiro é o what will contain, ou seja, o que irá conter, né, no e-mail. Então, essa é uma estrutura que é muito importante, principalmente para quem está numa trilha de estudos do ServiceNow, porque é uma pergunta recorrente aí nos questionários. Mas basicamente, então, quando enviar, quem vai receber e o que vai conter, né? O quando enviar seria aquele condition builder que eu estava falando. No quem vai receber, nós podemos citar parâmetros, o usuário, o solicitante, o gerente de um grupo específico, um endereço de e-mail específico, por exemplo. E no what will contain, nós vamos definir aí o assunto da mensagem, o corpo do e-mail, esse tipo de situação. Também dentro das notificações é possível usar o dot walking, né, que é aquele recurso então de buscar outros campos, outros valores a partir do campo referências. Então, por exemplo, eu tenho lá o caller, né, o solicitante, e aí eu tenho aquele ícone de mais do lado, que me permite expandir o campo caller e, por exemplo, buscar o gerente do caller também. Então, aqui nesse exemplo é exatamente isso que está mostrando nesse gráfico abaixo, né? Então, a tabela inicial, o caller é o David Lu, e expandindo o campo caller, eu consigo ter acesso ao manager Bud Richmond, que seria o gerente do David. O usuário ele pode ativar ou desativar notificações. Isso é muito importante de saber também, porque algumas vezes, quando se fala sobre notificação, caso o usuário tenha desabilitado a opção de receber notificações, ele deixa de receber qualquer uma. Então, por vezes, se alguém falar: olha, não estou recebendo aqui a notificação que foi criada, não fiquei sabendo que o meu chamado foi encerrado, é interessante observar se o usuário, por acaso, não desabilitou essa opção dentro das configurações dele. Tá? Onde que isso pode ser feito? Então, o usuário clicando ali na fotinho do usuário no menu superior, preferências, notificações, ele tem tanto a opção para desabilitar notificações, como ver notificações sistêmicas das quais ele é um destinatário, e ele pode habilitar ou desabilitar. Então, por padrão, as notificações ficam todas habilitadas. Não é tão comum os usuários desabilitarem, mas pode ocorrer. Basicamente, esse é o contexto sobre notificações. Vamos agora aqui para o nosso lab, perdão, para a nossa demo, rapidamente, para entender como funciona. Então, seguindo aquela história de usuário, né? Então, o gerente ele deseja ser notificado todas as vezes que um incidente P1 for atribuído para para algum grupo, né? Então, onde nós vamos encontrar as configurações de notificações? Se eu digitar aqui Notifications, eu vou encontrar o módulo, a aplicação System Notifications, e-mail Notifications. Então, esse é o caminho. Enquanto vocês não assimilam 100%, né, de todos esses caminhos, é sempre legal, enquanto vocês exercitam, que vocês favoritem essas opções mais corriqueiras, que aí vocês têm mais facilidade para localizá-las. Então aqui tem, né, aí 273 notificações padrão já criadas na plataforma, mas vamos criar uma do zero para poder exercitar esse conhecimento.
Então cliquei aqui no botão novo, vamos aguardar o retorno. Ok. E aí, como eu vinha falando para vocês, algumas telas elas vão começar a parecer familiares, né? Porque elas usam do mesmo comportamento. Então, por exemplo, aqui na notificação, a primeira coisa tem o nome dessa notificação. Vou pôr minhas iniciais aqui e vou dizer notificação incidente P1. Eu vou querer que isso seja executado. Aqui eu seleciono a tabela, nesse caso vai ser na tabela de incidente. Não vou categorizar, isso aqui você pode agrupar suas notificações por categorias aí para fins de controle. Então aqui ela já está ativa. E aí, como eu estava falando com vocês nos slides, né? Então nós temos aí esses três campos principais, né? O quando enviar, quem vai receber e o que irá conter. Começando aí pelo quando enviar, ele tem algumas opções. Primeiro, quando um registro é inserido ou atualizado, quando um evento é disparado ou quando essa notificação é chamada, né? O mais comum é quando o registro é inserido ou atualizado, e é nesse que nós vamos focar o nosso conhecimento. Os dois exemplos abaixo são criados a partir de scripting e configurações mais avançadas que não são cobertos dentro desse escopo de fundamentos do ServiceNow. Então, eu vou deixar marcado aqui o registro inserido ou atualizado. Aí eu posso dizer que seja só quando atualizado ou só quando inserido, eu vou querer em ambos. E aí, só para entender bem a diferença, o inserido é no momento em que eu estou criando um novo registro e o atualizado é a qualquer momento que alguma coisa é alterada em um registro já existente. Então eu quero que nos dois casos a notificação seja disparada. E aí eu vou falar que eu quero que isso ocorra quando o campo prioridade mude para, eu tenho aqui o changes to one critical. Aqui tem um ponto importante. Por que eu coloquei prioridade muda para crítico e não é crítico? Porque como eu marquei aqui que isso também vale para registros quando eles são atualizados, se eu não dizer que é quando muda para crítico, a cada atualização que esse incidente tiver depois que ele foi alterado para P1, ele vai disparar novamente essa condição e vai disparar uma nova notificação. Então, por exemplo, o incidente virou P1, ele vai disparar a notificação. Aí depois eu entrei lá e mudei o chamado para em atendimento. Ele vai vir aqui e vai virar, e a prioridade é crítica, e vai disparar novamente. Depois eu vou lá e insiro um comentário, uma atualização também. Ele vai ver que é crítico e vai disparar novamente. Quando eu coloco muda para crítico, quer dizer, é só quando a prioridade era outra coisa e virou essa. Então ele não vai ficar disparando tanto, todas as vezes. Quando ele já for crítico, ele não tem por que disparar. E isso também vai funcionar quando o incidente está sendo criado, porque ele entende que o campo prioridade antes não era nada e passou a ser e mudou para crítico. Então vamos deixar dessa forma aqui. Temos aí nosso condition builder configurado. Eu vou falar quem vai receber. Aí aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho usuários ou grupos em campos, tenho grupos e aqui subscribable, que é permitir que outras pessoas também se inscrevam para receber essa notificação, independente de estar nessas listas. Então esse aqui eu não vou deixar marcado, porque não é uma notificação que eu quero que seja pública. Aqui em usuários, quando eu clico nesse cadeado, ele me traz aqui uma referência à tabela de usuários, onde eu posso selecionar manualmente um usuário. Então, por exemplo, sempre avisa o Abel. Só que entendam que isso é uma dinâmica travada. Quer dizer, o Abel sempre vai receber independente do grupo, independente de qual grupo pertence àquele incidente. Não é isso que nós estamos buscando. Então vamos removê-lo daqui. Eu poderia inclusive incluir um endereço de e-mail estático aqui também, mesmo endereço de e-mail externo e tudo mais. Mas eu vou usar. Ah, tá. E só para comentar antes, também tem aqui grupos, onde eu posso buscar toda a lista de grupos do ServiceNow. E também, mesma coisa, esse grupo database ele vai receber a notificação independente de outras condições. Como nosso objetivo é fazer uma configuração dinâmica, eu vou usar esse User Groups in Fields. E aí, o que eu vou falar aqui? O incidente mudou para P1. Eu quero que quem vai receber essa notificação. Ao clicar no cadeado, ele vai me mostrar todos os campos da tabela incidente. Eu quero que o Assignment Group seja notificado. Isso vai disparar um e-mail para todas as pessoas que estiverem dentro desse grupo de atribuição. Fora isso, eu também quero que o gerente do Assignment Group seja notificado. Para isso, eu clico no Assignment Group, clico no ícone de mais para expandir o Assignment Group, coisa que nós já estamos bem familiares nesse momento. E aqui, observando os campos da tabela grupo, eu vou achar aqui o Manager e vou incluí-la também. E aí vocês veem aquele dot walking que nós já estamos familiares.
Fecho aqui o cadeado, tenho aqui quem vai receber pronto, e agora o que irá conter, né? Então, bem simples, aqui eu posso setar alguns templates pré-definidos, de repente eu crio templates com a identidade da empresa, não vai ser o momento de fazermos isso, vou criar uma aqui do zero. O assunto, então, eu vou colocar aqui, um novo incidente foi escalado a P1. Incidente, dois pontos. Eu vou deixar aqui um espaço que já já vou preencher com o número do incidente, que também tem que ser dinâmico e eu vou mostrar isso para vocês já já. Mais abaixo, eu tenho essa estrutura aqui de message HTML, que é onde eu posso então configurar o corpo do e-mail e vocês podem ver que eu tenho aqui umas opções de formatação. Então eu posso começar falando: olá, o incidente, aí aqui eu vou pôr o número do incidente, foi escalado a P1 e requer sua atenção. Vou colocar aqui descrição resumida e descrição. Obrigado, equipe de tecnologia. Aqui eu posso colocar um negrito, eu posso colocar uma cor vermelha aqui só para dar um destaque também. Enfim, essa parte de formatação, acredito que a maioria de vocês já são bem familiares, né? Parece bastante com aquela estrutura de Office, coisas assim. Posso incluir até imagens aqui no corpo, de repente um logo da empresa. Deixa eu pegar um logo emprestado aqui da ServiceNow rapidinho. Eu posso fazer uma captura de tela. Opa. Deixa eu só achar a ferramenta de captura que ela fugiu. Aqui. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, por exemplo, vou copiá-la, vou colar aqui. Pronto. Então temos aí uma imagenzinha, eu sei que ela está meio aleatória, né? Até para ficar melhor, vamos pôr um rodapé assim, como se fosse a assinatura da equipe de tecnologia. Pronto. Ok, e aí vocês viram que eu deixei alguns campos em aberto com informações que eu quero que seja dinâmica. Então, por exemplo, aqui no incidente eu falo o incidente, dois pontos. Aí, olhando aqui para a direita, eu vou ter esse field picker, que seria o nome dessa estrutura, que ele me permite coletar campos, né, ou variáveis do incidente, perdão, não do incidente, mas do registro da tarefa que gerou essa notificação, seja ela incidente, request, change, etc. E com os campos em mãos, eu posso, por exemplo, buscar o campo number, que vai estar aqui. Então eu clico aqui onde eu quero que ele apareça e clico em number. Então vejam que ele incluiu para mim um textinho escrito number, dois pontos e dólar number entre chaves. Esse number, dois pontos, eu não preciso. Isso aqui é só uma mascarazinha padrão. Eu vou removê-la daqui. O importante para mim é o que está o símbolo de dólar e as chaves. Então pronto. Então o incidente dólar number foi escalado a P1. Eu vou pôr um negrito aqui para destacá-lo. Descrição resumida, eu vou seguir o mesmo conceito. Eu vou buscar o campo short description, vou incluir também, fazer a mesma coisa aqui, só vou tirar isso aqui. Nesse caso eu quero que essa parte fique em negrito. E na descrição, mesma coisa, eu vou buscar o campo description. E aqui eu posso incluir o campo status, posso incluir o campo assignment group, se eu precisar informar em qual grupo que está, e coisas desse tipo. Mas eu vou manter o exemplo simples. Uma vez que eu tenho a referência a essa variável, não necessariamente eu preciso clicar aqui para gerá-la. Eu posso, por exemplo, copiar isso aqui e colar aqui no corpo da subject também. Então aqui eu estou dizendo exatamente isso. Um novo incidente foi escalado, tal, 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 o incidente e o número dele. E aqui abaixo eu vou ter as informações complementares também. Bom, feito isso, eu vou salvar esse registro. Não vou usar aqui o submit, porque eu quero permanecer aqui. Eu vou usar o save. Uma vez salva a notificação, algumas coisas aqui vão aparecer. A primeira é esse botão Preview Notification. Quando eu clico nele, eu consigo ter uma prévia de como vai ficar essa notificação. Então ele escolhe aqui um registro qualquer da tabela de incidentes, ele mostra quais são os usuários que estão listados para receber essa notificação, e aí percebam que alguns usuários estão vermelhos e riscados, justamente dizendo destinatários excluídos porque as configurações de notificações estão desabilitadas, que é aquilo que eu falei. Por mais que eu tenha criado uma notificação, esses caras não vão recebê-la, porque eles desativaram a opção. Já o Fred vai receber normalmente. Aí está lá o assunto,
ficou do jeito que eu tinha falado então, o nome e no final aqui o número do incidente. E da mesma forma aqui no corpo do e-mail, olá, o incidente número tal foi escalado a P1, a descrição resumida e a descrição, tudo que ele buscou do incidente. Ok, está criado. Aqui está perfeito. O que, que nós vamos fazer agora na sequência? Vamos pegar algum incidente. Eu poderia tanto criar um incidente, como eu também poderia usar um existente. Eu vou pegar um já existente só para fins de facilidade. Eu vou pegar esse aqui, por exemplo, que eu já vi que ele é um P3. Já visualizo isso aqui, prioridade 3. Vocês veem que o campo prioridade, por exemplo, nesta configuração, nessa implementação, ele é somente leitura, porque a prioridade aqui ela é calculada baseado nos valores dos campos impacto e urgência. Então eu tenho impacto 1 e urgência 3, prioridade é 3. Se eu mudar aqui impacto 1 e deixar urgência 1 também, ele já muda para um crítico. Vou inserir uma anotação aqui porque é obrigatório. Vamos lá, elevando a P1. Vou salvar. Ok, então esse incidente, nesse momento, ele atendeu aos requisitos para disparar a nossa notificação por e-mail. Nesse caso, eu estou usando uma instância de estudo, então naturalmente isso não vai gerar um e-mail verdadeiro. Porém, eu consigo verificar aqui, deixa eu verificar se vai estar marcado. Numa situação real, no caso de uma instância do cliente, você poderia vir aqui em Outbound, que seria as caixas de saída do Service Now. Então eu tenho aqui System Mailboxes, tenho aqui Outbound. Dentro do Outbound, eu vou ter algumas caixas. O Outbox, que é o que está na caixa de saída, o Sent, que é o que já foi enviado, o Skipped, que é o que trigou a notificação, mas foi ignorado, porque a configuração de envio talvez não esteja configurada, e o que falhou. Vamos dar uma olhada nessas quatro então e ver se a gente encontra a nossa notificação lá. Criado, deixa eu só ordenar aqui por criado. Então, vejam que está aqui, ó, já na primeira, está no Outbox. Então, o estado que ela está aqui é ready, ou seja, pronto para ser enviada. Todas as notificações elas iniciam com ready, depois elas acabam indo para sent. Mas como eu disse, como essa é uma instância de estudo, nenhuma vai virar enviado efetivamente. Nenhuma vai ser skipada e nenhuma vai. Bom, pode até apresentar erro, né, vai dar o status failed dependendo de alguma configuração errada. Mas então nós temos aqui a nossa mensagem no Outbox. Para quem que ela foi enviada? Vamos lá, aqui no Recipients eu já vejo esse servicedesk.yourcompany.com. Vamos abrir a notificação. O que, que eu consigo visualizar aqui? Eu consigo ver a mailbox onde ele está e o estado, obviamente, o registro que a disparou. Aqui mais embaixo eu tenho o evento de notificações que a disparou. Isso não é tão relevante nesse momento, mas o que é relevante para a gente é esse campo aqui, onde mostra qual foi a regra de notificação que disparou esse e-mail. Que nesse caso foi aqui a notificação INC P1, que foi aquela que nós criamos. Inclusive eu posso clicar aqui nela e ser direcionado para a configuração da notificação, né, que foi aquela que a gente acabou de criar. O que mais que eu consigo ver aqui nesse log? Então, assunto, consigo ver quem recebeu, consigo ver o corpo, primeiro aqui nessa estrutura HTML, que não é muito amigável, mas eu tenho esse link aqui, Preview Email, que ao clicar nele, ele mostra o que foi enviado para a pessoa. Então, esse aqui é o e-mail que a pessoa recebeu. Olá, o incidente tal, com a mesma estrutura que eu tinha comentado antes, o login, e aqui embaixo essas configurações para a pessoa se desinscrever ou configurar as preferências de notificação. Essa última informação aqui é chamada de marca d'água da notificação. Ela serve para alguns outros casos onde o ServiceNow precisa receber alguma resposta para identificar a qual registro, a qual task, a qual tarefa, né, essa notificação se refere. Nesse caso, isso aqui é uma referência única para saber que essa notificação se refere a esse incidente. Tá? Nós vamos ter a oportunidade em outros momentos de falar sobre ações de e-mail, onde, por exemplo, o usuário pode responder a um e-mail ou enviar um e-mail novo para criar ou atualizar um chamado, e isso passa a ser mais importante. Para esse caso, é mais para fins de conhecimento. Esse número esquisito é um identificador único do registro. Então, ok, a notificação foi criada, foi enviada conforme nós esperávamos. Aqui mais abaixo, nós temos algumas outras coisas. Se esse e-mail continha algum anexo ou não, não existe, porque na notificação eu não configurei nada para ser anexado aqui. E também nós temos aqui o e-mail log. No nosso caso, como essa instância é a instância de estudo, a única condição que ele trigou foi aquela notificação INC P1. Num cenário real,
ele mostraria vários logs de todas as notificações configuradas no ServiceNow e falaria, por exemplo, essa notificação não atende esse critério, essa notificação também não atende esse critério, até que ele encontra uma que atende ao critério, que no caso é essa. Aí, outra coisa que podemos validar, né? Somente o servicedesk@yourcompany.com recebeu. Vamos dar uma olhada nesse chamado. Quem é o assignment group dele? É o Service Desk. Então aqui o grupo que recebeu, servicedesk.yourcompany.com. E esse grupo eu acho que ele está sem gerente. Ah não, tem a Beth aqui. Então aqui é uma coisinha a ser observada, possivelmente um comportamento. Ah tá, é que o e-mail Não, deixa eu pegar aqui para ver. Não, a Beth também tem um e-mail separado. Uma coisa que é possível ver nessa instância de desenvolvimento é que ela só enviou para este e-mail. O correto seria ele ter enviado para os demais e-mails também. Isso eu vou colocar em conta que é a instância de desenvolvimento, de estudo, perdão, mas num cenário real seria incluído os outros e-mails também, e nesse campo vocês poderiam validar esse tipo de informação. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma outra coisa interessante para nós observarmos. Eu quero incluir um campo adicional aqui, que eu quero fazer uma validação. Então, eu posso clicar aqui no menu de contexto, configurar Form Design, e aí, novamente, né, vocês veem, eu não estou sequer em um registro, uma tarefa, né, de incidente, requisição, mas eu também consigo, como administrador, configurar qualquer formulário dentro da plataforma. Eu quero incluir esse campo copiado, aqui logo abaixo aqui do user, talvez, só porque, não, embaixo aqui de recipients, só para ver se alguém foi enviado como copiado aqui. Não tenho certeza, eu não creio, mas aproveitando para validar isso. Então, atualizei aqui. E agora eu tenho aqui o copiado. De fato, ele está em branco, tá? Então somente essa pessoa recebeu mesmo, mas também no dia a dia é interessante verificar isso no caso de alguma reclamação de notificação não recebida. Ok? Então, assim, essa seção 2.2, na verdade, ela é bem simples, é a parte de notificações. O ideal é conhecer essa estrutura aqui. Então, como vocês viram, eu ponho o nome, eu seleciono uma tabela onde ela vai rodar e eu defino essas três etapas. Então, quando enviar, usando o Condition Builder, com condições baseadas nos campos da tabela. Quem vai receber, onde eu posso fazer o dot walk para incluir usuários que estejam presentes no registro, posso incluir usuários ou grupos estáticos também, e por último eu formato o meu, o meu e-mail de uma forma aí bem amigável. E vocês viram que até agora a gente já começa a extrair um potencial mais interessante da plataforma sem colocar a mão no código, né? Então é isso que é interessante dentro do ServiceNow. Você consegue começar a fazer bastante coisa sem necessariamente ser um programador avançado. Naturalmente que conforme seu conhecimento evolui e você vai adquirindo outros conhecimentos e outros desafios dentro da plataforma, o desenvolvimento sim pode vir a ser útil em outros momentos, mas eu diria que para administrar a ferramenta, como vocês viram aqui, nós conseguimos evoluir bastante usando interfaces amigáveis. Bom, vou retornar aqui ao nosso PowerPoint. Então aqui nós fechamos a seção 2.2 e ficamos com o nosso lab. Então basicamente, esse lab vai ser baseado aí na criação de notificações, onde vocês vão ter a oportunidade de replicar um exemplo similar a esse que nós acabamos de fazer. Então finalizamos aqui a seção 2.2. Obrigado pela atenção aqui e nos vemos no próximo vídeo.